Nos últimos meses, a Ucrânia bombardeia a Crimeia com drones e mísseis pelo Mar Negro, mirando alvos estratégicos. A Rússia espera que suas defesas aéreas consigam conter os ataques da Ucrânia, apesar do desempenho abaixo do esperado. Mas há algo que a Rússia nunca esperava: a Ucrânia realizar um ataque noturno no interior da Crimeia que resultou na aniquilação total de um componente vital das defesas aéreas da região. A Ucrânia infiltrou-se à noite para abrir brecha nas defesas aéreas russas. A Crimeia está mais próxima de retornar à Ucrânia. Em 12 de agosto, a United 24 informou que as Forças de Operações Especiais da Ucrânia destruíram um radar russo TRLK-10 escala M, em ataque na noite de 9 para 10 de agosto. Só isso não seria tão notícia. Destruir um radar é sempre uma boa notícia, mas fazer isso em território ocupado pelos russos dentro do território continental ucraniano já se tornou quase rotina neste ponto da guerra. Mas as SSO não atingiram alvo no continente. Ela penetrou profundamente na Crimeia sob a cobertura da noite para destruir um sistema de radar que é vital para os ataques aéreos da Rússia e para suas defesas aéreas. A United 24 afirma que as SSO fizeram essa operação ousada com apoio de unidades do movimento de resistência. Pouco se sabe sobre esse ramo, propositalmente. O Ministério da Defesa da Ucrânia afirma que a resistência integra as SSO. Isso é responsável por estabelecer redes de agentes ucranianos em território profundamente ocupado pela Rússia. Esses agentes são coordenados pelo movimento de resistência, que os ajuda a realizar operações de sabotagem, destruir equipamentos inimigos e, em última análise, libertar o território ucraniano dos ocupantes russos. Isso é tudo o que o Ministério da Defesa da Ucrânia está disposto a nos contar. Mas mesmo essa breve descrição pode nos dar alguma ideia do que a Ucrânia realizou na noite de 9 para 10 de agosto. Normalmente, quando ouvimos falar de ataques bem-sucedidos contra a Crimeia, são ataques realizados com drones ou mísseis, investidas aéreas que a Rússia geralmente percebe, mas não consegue se defender. Mas não é assim que o movimento de resistência opera. Segundo o Ministério da Defesa, a Ucrânia pode ter infiltrado agentes na Crimeia sob o olhar da Rússia. Esses agentes podem ter ficado semanas na Crimeia, observando alvos e informando superiores. Ao localizar o escala M, pode ter sido ordenado: destruam-no. O ataque noturno aconteceu quando agentes do movimento de resistência da Ucrânia realizaram uma ofensiva atrás das linhas inimigas que a Rússia nunca esperava. Tudo é especulação. O SSO, sendo tão secreto, nunca revelará tudo, pois informação é a moeda da guerra. Se a Rússia aprender com vazamentos ucranianos, estará mais preparada para ataques semelhantes ao de 10 de agosto. A Euromaidan Press destaca esse sigilo em sua reportagem sobre o ousado ataque da Ucrânia, observando que o SSO não fez nada além de confirmar que o ataque aconteceu. O grupo não informou quais armas ou soldados destruíram o radar russo. Qualquer informação além da confirmação é especulação baseada no que o Ministério da Defesa da Ucrânia diz sobre o movimento de resistência. No entanto, pelo menos temos alguns detalhes sobre onde o ataque aconteceu. A Euromaidan Press afirma que agentes ucranianos destruíram o escala M em Abrikosivka. Mesmo assim, ainda há um elemento de confusão. Existem 2 assentamentos chamados Abrikosivka na Crimeia, segundo a Euromaidan Press. Um está na costa oeste da península, no distrito de Yevpatoria. O outro está no leste, em Feodosia. As SSO não informam qual local foi atingido. Francamente, isso não importa. O que importa é que o ataque foi confirmado, e a Ucrânia acabou de destruir um sistema de radar russo fundamental. As SSO até usaram o Facebook para anunciar o ataque, embora novamente tenham fornecido poucos detalhes, além do fato de que o ataque aconteceu. Forças de Operações Especiais destruíram o radar em TOTAR, Crimeia, segundo o post. Na noite de 9 a 10 de agosto de 2025, unidades do Movimento de Resistência das Forças de Operações Especiais da Ucrânia destruíram o complexo de radiolocalização de trilha estacionária. TASTRLK-10 escala M em Ministério Público. Apricot TOTAR, Crimeia, Ministério Público. 8. Procot parece se referir a Abrikosivka. A declaração não detalhou como a Ucrânia realizou o ataque. Quanto à Rússia, ela também não está dizendo muita coisa. O Ministério da Defesa afirmou que a defesa aérea da Crimeia derrubou 15 drones na mesma noite do ataque da Ucrânia.
Nem todos os drones ucranianos foram abatidos. Cidadãos de Sark relataram explosões próximas, segundo o United 24. Quanto ao ataque a um sistema de radar, o Ministério da Defesa russo permanece, como de costume, em silêncio. Raramente reconhece a destruição de equipamentos militares, a menos que o ataque seja tão grande que a Rússia acredite que pode enquadrar o ataque como terrorista. Em 10 de agosto, as Forças de Operações Especiais agiram de forma silenciosa e precisa. Ela se infiltrou na Crimeia e destruiu um sistema de radar bem debaixo do nariz coletivo da Rússia, e não havia nada que as tropas russas estacionadas na Crimeia pudessem fazer a respeito. A menção de drones pelo Ministério da Defesa russo sugere outras formas como a Ucrânia pode ter destruído o radar. A primeira e mais óbvia dessas possibilidades é essa. Foi um drone ucraniano que pousou em Abrakozivka em 10 de agosto, levando consigo um sistema de radar escala M. Isso poderia ter acontecido, sim. Esse tipo de operação não requer as unidades do Movimento de Resistência do SSO, nem suas redes de agentes secretos. A segunda opção se aproxima do que consideramos o modus operandi do movimento de resistência. Talvez os 15 drones abatidos pelo Ministério da Defesa da Rússia, na Crimeia, nunca tivessem alvo definido. Um passou em Saki, mas esse não era o objetivo. Em vez disso, a Ucrânia pode ter lançado seus drones para distrair as defesas aéreas da Rússia, colocando suas tropas em alerta máximo para possíveis ataques subsequentes de drones. Com essa distração, os agentes do movimento de resistência fizeram seu trabalho em terra, sabotando o escala M e escapando sob a cobertura da noite enquanto a Rússia se concentrava nos drones. Novamente, isso é especulação. O SSO não vai revelar o que aconteceu em 10 de agosto, além de confirmar que um escala M foi destruído. Falando sobre o escala M, a declaração do SSO no Facebook trouxe algumas informações sobre por que esse sistema em particular foi alvo. TRLK 10 Skalo M é um complexo soviético-russo de localização por rádio em trilhos que inclui capacidades primárias e secundárias de detecção de alvos aéreos, diz o comunicado. Foi criado para controlar o tráfego aéreo, especialmente em rotas e aproximações, sendo essencial para o gerenciamento do tráfego aéreo. O raio de ação do radar é de até 350 km. 350 km equivalem a cerca de 217 milhas. Isso cobre boa parte do Mar Negro, separando a Crimeia da Ucrânia continental. Segundo o Instituto Naval dos Estados Unidos da América, a maior distância leste-oeste no Mar Negro é de 730 milhas. No entanto, isso cobre a parte do mar que se estende entre a Bulgária e a Geórgia. A dimensão de norte a sul, que é muito mais relevante para a Ucrânia, é de apenas 160 milhas. Embora seja impreciso dizer que o escala M fornece cobertura de radar para todo o Mar Negro, parece que o radar tem um alcance grande o suficiente para cobrir as partes da hidrovia que importam. Além dessas informações, o escala M é quase tão secreto quanto a operação das SSO, projetada para destruí-lo. Qualquer documentação técnica que possa explicar suas capacidades em mais detalhes não pode ser encontrada na internet, já que provavelmente é mantida sob sigilo absoluto. Dentro da Rússia, sabemos que o radar foi construído durante a era soviética, sendo mais um exemplo de Putin, confiando nos equipamentos antigos da Rússia para lutar contra a Ucrânia. No entanto, é improvável que o escala M tenha sido transferido para a Crimeia especificamente para a guerra. As chances são maiores de que ele sempre esteve lá. A Ucrânia é ex-território soviético. O escala M destruído pelas forças especiais pode estar na Crimeia há décadas. Se for esse o caso, isso explica por que as forças de operações especiais podem ter lançado um ataque terrestre usando operativos do movimento de resistência. A localização do escala M era conhecida por documentos soviéticos na Ucrânia, facilitando o planejamento de sua destruição. As forças de operações especiais afirmam que o radar virou apenas metal retorcido e poeira. E isso nos leva ao motivo pelo qual esse ataque é importante no contexto mais amplo da guerra na Ucrânia. A declaração do SSO no Facebook indica que o escala M é usado no controle do tráfego aéreo. A mesma postagem acrescenta: destruir o referido radar vai enfraquecer significativamente o uso de sistemas antiaéreos pelos ocupantes para atingir a infraestrutura civil e civis. Apesar de parecer confuso, armas antiaéreas não são usadas contra civis ucranianos. Isso mostra que destruir esse radar tem dois objetivos para a Ucrânia: reduzir a capacidade da Rússia de atacar a Ucrânia e impedir que detecte ataques ucranianos.
Começando pelo primeiro desses objetivos alcançados. A Rússia tem usado a Crimeia ocupada para coordenar e lançar ataques aéreos contra o território ucraniano desde que Putin iniciou sua invasão em grande escala em fevereiro de 2022. Sabemos disso porque a Rádio Europa Livre, Rádio Liberdade ou Radio Free Europe, Radio Liberty, confirmou que bases aéreas na Rússia, Bielorrússia e Crimeia estavam todas sendo usadas para atacar a Ucrânia já em março de 2022. No início da guerra na Ucrânia, a Rússia controlou os céus. Segundo a Radio Free Europe, Radio Liberty, infraestrutura civil e militar era atacada por mísseis e bombas, enquanto aeronaves russas lançavam paraquedistas na Ucrânia para ocupar áreas estratégicas. Claro, agora sabemos que as aeronaves russas sobre a Ucrânia não são vistas em lugar nenhum, porque a supremacia aérea que se acreditava que a Rússia tinha era apenas uma cortina de fumaça. Em março de 2022, a Rússia realizava até 200 sortidas por dia na guerra. Agora, praticamente não realiza nenhuma. A Ucrânia, ao destruir 421 aviões e 340 helicópteros russos desde o início da guerra, influenciou a Rússia a lançar mísseis e bombas de bases aéreas em seu território. Ainda assim, em março de 2022, a Rússia acreditava que poderia usar sua força aérea muito maior para dominar os céus da Ucrânia. A Rádio Europa Livre, Liberdade, disse que a Crimeia era um problema, pois a Rússia transferia caças da península para Lviv, Ucrânia. O veículo destacou que Oleksandr Musienko, chefe do Centro de Estudos Jurídicos Militares em Kiev, disse que a Rússia usava bombardeiros Tupolev com mísseis KGH-101 para atacar a Ucrânia. Esses bombardeiros podem não estar mais entrando no território ucraniano, mas os mísseis vindos da Crimeia continuam sendo uma constante dor de cabeça para a Ucrânia. Em 29 de junho de 2025, o New Voice of Ukraine noticiou que a Rússia lançou um ataque com mísseis balísticos contra Mykolaiv, na Ucrânia. Esse ataque foi uma relativa raridade, como destacou na época o governador da região, Vitaly Kim. À noite, o inimigo lançou 6 mísseis balísticos de Crimeia contra Mykolaiv. Achei que fossem 4, pois destruímos 2. Mas trouxeram mais 2, e todos foram lançados contra Mykolaiv. 3 tinham ogivas de fragmentação, e 3 eram padrão. Segundo Kim, fazia tempo que não viam isso em um ataque. Mísseis continuam sendo lançados da Crimeia contra a Ucrânia. E para piorar, mísseis Iskander-M podem estar entre o arsenal da Crimeia. Isso é o que afirma o Canal 13, que informou em maio que a Rússia estava usando a Crimeia como plataforma de lançamento para essas armas devastadoras. O canal citou Dmitry Pletanchuk, porta-voz da Marinha Ucraniana, dizendo que a Rússia usa a Crimeia ocupada como base para lançar mísseis Iskander-M, um complexo tático. Ao usá-lo, eles estão tentando reduzir a distância e, consequentemente, o tempo de voo, para diminuir a possibilidade de nossa reação e, assim, reduzi-la. Infelizmente, até que esses territórios sejam libertados, eles serão usados pelo inimigo dessa forma. A Crimeia não foi libertada. Pelo menos ainda não. O ataque das forças especiais ao radar escala M agora faz mais sentido. Agora entendemos como esse equipamento auxilia a Rússia no controle do tráfego aéreo. Os mísseis que a Rússia está lançando contra a Ucrânia via Crimeia precisam ser coordenados. O mesmo vale para as aeronaves que a Rússia usa para lançar esses mísseis. Sem radar, a Rússia não consegue gerenciar o tráfego aéreo na Crimeia e Mar Negro. Podem ocorrer colisões ou mísseis cruzando rotas de aeronaves russas no ar. Se duvidar, lembre-se disso. A Rússia se bombardeou acidentalmente 100 vezes nos primeiros 7 meses de 2025. Saiba como e por que isso ocorre em nosso vídeo sobre a autodestruição involuntária da Rússia. Mas o ponto aqui é que ter os sistemas de radar errados instalados, ou não ter nenhum sistema de radar, pode levar a erros catastróficos. A Ucrânia vai esperar que a perda de um escala M seja suficiente para forçar uma desaceleração nos ataques de mísseis da Rússia a partir da Crimeia. Afinal, observa o SSO em seu comunicado, a maioria desses mísseis não está sendo lançada contra alvos militares legítimos. Em vez disso, a Rússia está usando esses mísseis para devastar as cidades da Ucrânia, matando milhares de civis nesse processo. No entanto, os números exatos variam dependendo da fonte. Tudo isso soma-se a uma estratégia monstruosa adotada pela Rússia, na qual ela atinge civis deliberadamente.
Segundo a estatista, entre 24 de fevereiro de 2022 e 31 de maio de 2025, a Rússia matou 13.341 civis ucranianos e feriu outros 32.744. São cerca de 342 mortes e 839 feridos por mês, principalmente por mísseis e bombas russas. Lembre-se de que esses são apenas os óbitos que o Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos ou o Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos conseguiu verificar. Pode haver mais, segundo o artigo da Organização das Nações Unidas, de 30 de junho entre 1º de dezembro de 2024 e 31 de maio de 2025. 986 civis ucranianos morreram e 4.807 ficaram feridos. O aumento foi de 37% em relação ao ano anterior e continua piorando. Artigo do 10 de julho aponta que a Rússia matou 232 pessoas e feriu 1.343 em junho de 2025. Foi o maior número de civis mortos por forças russas em 3 anos e meio. Nenhuma morte foi acidental. O Conselho Atlântico explicou em maio o propósito dos ataques aéreos russos às cidades ucranianas. Os ataques aéreos russos matam, ferem civis e tornam a vida insustentável para a população. Eles traumatizam e geram insegurança, além de cortar aquecimento, energia, água, saúde e outros recursos essenciais. O Conselho afirma: esses ataques têm como objetivo aterrorizar o povo da Ucrânia, nada mais. Putin está tentando quebrar o moral coletivo dos ucranianos, e ele está tendo impacto. A invasão russa deslocou 106 milhões de pessoas e deixou 127 milhões necessitando de ajuda humanitária. A tentativa de conquistar a Ucrânia virou uma guerra de terror contra civis. Claro, destruir um único sistema de controle aéreo escala M na Crimeia não vai parar essa matança indiscriminada. Isso terá pouco impacto na capacidade da Rússia de lançar ataques aéreos da Crimeia. A Ucrânia destrói esses sistemas para reduzir a pressão. Se a destruição do escala M em 10 de agosto mostrar que nem mísseis russos atingem mais cidades ucranianas, isso é uma vitória importante para o SSO-NOS. Devemos considerar o outro lado, que revela o segundo objetivo da Ucrânia com seu ataque noturno. O radar que monitora o tráfego aéreo na Rússia também serve para controlar suas forças aéreas. Esses sistemas rastreiam drones ucranianos, mísseis e outras ameaças aéreas próximas. O escala M poderia, se não tivesse sido destruído. A Ucrânia aumentou ataques de drones à Crimeia em 2025. O Ministério da Defesa russo diz ter abatido 15 drones na noite da destruição do escala M. Em maio, a Defesa Express disse que a Ucrânia fez seu maior ataque aéreo à Crimeia. Rússia disse ter abatido 20 drones no Mar Negro e cerca de 100 na Crimeia. Satélites e vídeos mostraram que a Ucrânia acertou vários alvos nesse ataque recorde. Quase 2 meses depois, a Ucrânia atacou novamente com drones, agora alvejando ativos aéreos russos na Crimeia. Depósitos de munição e defesa aérea, além de 3 helicópteros, Mi-8, Mi-26 e Mi-28, foram atingidos, segundo o Serviço de Segurança da Ucrânia. Ataques como esses estão sendo possíveis porque a Ucrânia está concentrando grande parte de seus esforços na destruição de estações de radar em locais semelhantes dentro e ao redor da Crimeia. 2 ataques assim já ocorreram em agosto, antes do SSO anunciar a destruição do escala M. Em 7 de agosto, o Kiev Independent relatou que um drone ucraniano usou um Podlik K1-96L6E e um Nebo SVU. Todos esses radares russos identificam e rastreiam ameaças aéreas vindas da Crimeia. 3 dias depois, o Eurasian Times afirmou que a Unidade Especial Fantasma da Ucrânia destruiu um radar 98 L6 Yansai usado no sistema de defesa aérea S-500 da Rússia. A presença do escala E na lista indica um objetivo nos ataques a estações de radar. A Ucrânia abriu corredores aéreos seguros sobre o Mar Negro e a Crimeia há meses. A criação desses corredores permite à Ucrânia fazer ataques de drones mais destrutivos na Crimeia do que antes. É uma abordagem de dano gradual, semelhante à que a Ucrânia está adotando para impedir que a Rússia mate tantos de seus civis.
No caso das mortes de civis, a destruição de um radar de controle de tráfego aéreo é mais um golpe que se soma aos muitos que já estão enfraquecendo a capacidade da Rússia de atacar a Ucrânia a partir da Crimeia. Quando se trata da Ucrânia lançar seus próprios ataques, um escala M destruído pode ser suficiente para que alguns drones consigam passar pelas defesas aéreas da Rússia e eliminar outro alvo crítico. No final das contas, retomar a Crimeia é o objetivo da Ucrânia. O ataque de 10 de agosto leva a Ucrânia um pequeno passo mais perto de alcançar esse objetivo. Mas até mesmo um pequeno passo é importante. À medida que a Ucrânia continua realizando esses ataques, o que antes parecia uma jornada impossível para a retomada da Crimeia começa a aparecer uma possibilidade distinta. Se você quiser saber mais sobre o que a Ucrânia está fazendo na Crimeia, publicamos um vídeo cobrindo o ataque de 7 de agosto que mencionamos anteriormente com muito mais detalhes. Veja o que a Ucrânia conquistou com o ataque. Se gostou, inscreva-se no O Show Militar para mais vídeos sobre o avanço da Ucrânia rumo à Crimeia. E obrigado, como sempre, por assistir.